E aí galera, meu nome é Diego e estou aqui hoje para apresentar o mercado de ações para vocês. Fica ligado! Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar sobre o mercado de ações, a Bolsa de Valores, a antiga Bovespa, que hoje é conhecida como B3. E muitos de vocês já devem ter ouvido aquela ideia de que a pessoa, ela aplicou em ações e ela ganhou 100% num dia, ou ela perdeu todo o dinheiro que ela tinha investido e assim por diante. Então o mercado de ações no Brasil, infelizmente, diferente, por exemplo, da China, dos Estados Unidos ou mesmo da Europa, onde a maior parte da população aplica nesse mercado, ele tem várias histórias aí que são desencontradas, no mínimo, né? Ou seja, por falta de conhecimento, as pessoas têm uma ideia de bolsa de valores no Brasil como se fosse uma casa de apostas. E isso não é verdade. É óbvio que existem alguns mercados, por exemplo, de derivativos que podem subir lá 1000%, 2000% num dia, como você pode perder tudo. Mas isso, né, no meu entender, não é investimento. Muitas vezes acaba sendo aí especulação. Ou seja, a pessoa que tenta ganhar esses ganhos astronômicos aí do dia para noite, enriquecer do dia para noite, ela tende, na maior parte das vezes, em perder todo o seu dinheiro. O investimento é algo que deve ser encarado a longo prazo, né? Principalmente quando a pessoa ela escolhe uma boa empresa e ela quer receber aí ao longo do tempo os dividendos, os juros sobre capital próprio e assim por diante. Então tudo bem, eu entrei na Bolsa faz 14 anos, né? Então com meus 18 anos eu entrei. Antigamente a Folha de São Paulo, o jornal, eles tinham não é um aplicativo, na época eu não tinha isso, mas era um site, né? Você fazia o seu cadastro e era chamado de Folha Invest. Então ele te dava 100 mil reais fictícios para você comprar e vender, né, as ações, e o valor, né, o preço desses ativos era baseado ali na Bolsa de Valores. Então eu fiz ali uma prévia, tentei aprender um pouco, e quando eu entrei no mercado de ações, eu entrei já sabendo alguma coisa. De qualquer modo, eu não tinha ainda um planejamento, ou seja, eu acabei comprando opções, eu acabei comprando várias coisas na alta, vendia na baixa, ou seja, por falta de conhecimento, e há mais de 10 anos atrás não tinha tanta informação quanto tem hoje, eu acabei fazendo bastante besteira e perdi bastante dinheiro. O que aconteceu? Depois de eu ter perdido uma quantia de dinheiro aí bastante elevada, principalmente para quem é jovem, eu comecei a estudar mais, peguei alguns livros e nós temos aí um muito famoso que é o Investidor Inteligente, que ele é uma base para o mercado de ações. E a partir desse momento eu consegui aprender mais e a criar um plano de investimento de longo prazo no mercado de ações. Isso acontece porque o mercado de ações no longo prazo ele tende a performar, ou seja, ele tende a ter retornos muito maiores do que a gente vê, por exemplo, na renda fixa. A gente sabe que o Brasil ele tem um histórico de renda fixa até em patamares elevados, mas mesmo assim o mercado de ações ele é um mercado de oportunidade, é um mercado onde as pessoas no longo prazo conseguem construir aí verdadeiras fortunas ou pelo menos deixar a pessoa que investe consistentemente num patamar de vida muito mais confortável. E aí o objetivo desses vídeos, e esse é o primeiro, é uma série que eu estou criando, é de informar e explicar o básico do mercado de ações para que as pessoas possam escolher um bom ativo, comprar ele e segurar ele no longo prazo. Então vamos lá! E para você investidor que está querendo começar na Bolsa de Valores, tem 5 coisas que você deve levar em consideração. A primeira delas é: tenha uma reserva de emergência. Os imprevistos podem acontecer com todo mundo. E aí, os especialistas dizem que o importante é todos termos guardado em torno de 6 meses de salário, 6 meses do que nós necessitamos para viver. Por quê? Podemos sofrer um acidente, nós ou os familiares, podemos perder o emprego e assim por diante. E aí esse dinheiro deve ser aplicado em um investimento que tenha uma liquidez diária. Pode ser um certificado de depósito bancário, pode ser um tesouro direto e assim por diante. Em segundo lugar, nós temos que entender a definição do que significa ações. As ações são parcelas de uma empresa, né? Parcelas do capital social de uma empresa. O capital social é o valor que essa empresa necessitou para ser aberta. Por exemplo, R$100.
E aí, esse valor ele é dividido em partes. Você pode ter 100 ações de R$1 cada uma, totalizando esse capital social de R$100. O que nós estamos comprando, portanto, é uma parcela de uma empresa. E aí, entramos na terceira questão a ser levada em conta. O mercado de ação é um mercado que deve entrar aquela pessoa que tem o interesse de ser sócio, de ser acionista dessa empresa. Para isso, ele vai ter que fazer uma análise e entender se essa empresa tem perspectivas de lucro e de crescimento ao longo dos anos. Se ela tiver, muito provavelmente o preço da ação vai subir. Do contrário, se essa empresa tiver prejuízo atrás de prejuízo, não conseguir crescer, ela muito provavelmente vai ter o valor da ação diminuindo ano a ano. Por isso que o importante é sempre pensar que o que nós estamos comprando é um negócio e esse negócio deve ser analisado. A quarta coisa que nós temos que entender é como lucrar no mercado de ação. Todo mundo já deve ter ouvido falar do ganho de capital. O que significa isso? Você vai pagar um valor na ação, por exemplo, R$5, e você vai vender ela por um valor superior, por exemplo, R$20. Desse modo, você vai ter o lucro entre a diferença do preço de compra e o preço de venda, no caso, R$15. Agora, essa não é a única forma e nem a mais recomendável para você, investidor, que está pensando em entrar no mercado de ações para o longo prazo. As ações também pagam dividendos e pagam juros sobre capital próprio. O que significa isso? Quando você comprou uma parcela de uma empresa, essa empresa ela é parcialmente sua e ela vai dar lucro ano a ano, ou prejuízo, obviamente. No caso dela dar lucro, ela pode, e a maioria vai, distribuir esse lucro para o próprio acionista. A lei de sociedade anônima diz que 25% do lucro deve ser distribuído para o acionista. Desse modo, se você comprou uma empresa que tem perspectivas de crescimento, uma empresa que está tendo lucro, você muito provavelmente vai receber a cada 3 meses, a cada 6 meses ou uma vez por ano, uma parcela do lucro que ela teve, que a gente chama de dividendo, ou juros sobre capital próprio. A diferença é que o dividendo hoje, pela nossa lei, ela é isento de imposto de renda. No caso do juros sobre capital próprio, há uma retenção de 15% de imposto de renda. Essas são formas que o acionista tem de ser remunerado. Em quinto lugar, nós temos que fazer a escolha de uma boa empresa. E isso por quê? Porque caso você escolha uma empresa lucrativa, uma empresa que está sempre crescendo, você vai receber um percentual muito bom a título de remuneração pelo investimento que você fez. E aí você não vai precisar sequer vender a ação para ter aquele lucro de ganho de capital. Quando você está numa boa empresa e essa empresa cresce ano a ano, o ideal é que você fique com essa ação por 10, 15, 20 anos ou então pela sua vida inteira. Por quê? Porque a remuneração que ela está te pagando já é o suficiente e muitas vezes maior do que a própria renda fixa. Então é isso, galera. Esse pequeno vídeo de introdução falou sobre os primeiros passos para se adentrar no mercado de ação. Os próximos nós vamos entender como escolher boas empresas. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e assine o canal. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente responde. Até a próxima!